Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se, por favor. Havia um sacerdote no Antigo Testamento, na época em que veio nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Ele se chamava Eliúde. É narrado por uma vidente a história desse sacerdote. Ele era um sacerdote inteiramente fiel, e quando a Sagrada Família foi para o Egito, ele é que tomou conta da casa de Nazaré, onde vivia a Sagrada Família. Ele era muito amigo da família, da Sagrada Família, e em determinado momento, inclusive, esse sacerdote se encontrou com nosso Senhor Jesus Cristo, menino ainda. Depois, quando nosso Senhor cresceu, foi crescendo em graça, em sabedoria, etc., inclusive fisicamente, horas tantas estava próximo já de começar a vida pública dele, nosso Senhor. Ele quis ter umas conversas com esse sacerdote Eliúde, e se reuniram e começaram a conversar sobre as profecias do Antigo Testamento, profecias essas que preconizavam a vinda do Messias. Ele ia explicando, nosso Senhor ia dizendo alguma coisa sobre as profecias, ele ia também conversando sobre essas profecias. Aí nosso Senhor dizia: pegue tal rolo, porque na época não havia papel como nós temos hoje, livros como temos hoje, mas eram rolos de pergaminho com todas as escrituras, com os vários livros da escritura. Então ele dizia: pegue tal rolo, vamos ver aqui Isaías o que diz. Então veja no capítulo tal coisa assim. Depois Jeremias, capítulo tal, etc, tal coisa. E ele foi fazendo, nosso Senhor Jesus Cristo foi fazendo uma espécie de mosaico de todas as profecias. E o sacerdote Eliúde ficou impressionado. Ele se despediu, ele se recolheu, e ele ficou pensando à noite: quem seria esse que conhece tão bem as Escrituras? E chegou a uma conclusão: esse deve ser um profeta, não pode ser outra coisa senão um profeta. Vejam, trabalho da inteligência. Ele era fiel, e ele, vendo toda a sabedoria de Nosso Senhor, chegou à conclusão: esse é um profeta. Segunda conversa, novamente Nosso Senhor manda ele pegar alguns rolos, vai mostrando como tinha chegado já o momento de aparecer o Messias. Isso através dos profetas, das profecias todas. É o momento do aparecimento do Messias. Ele ficou muito impressionado, porque algumas coisas ele tinha percebido já tinha estudado, mas muitas eram ligações entre essa profecia, aquela profecia, e não conhecia. Nosso Senhor se despediu, foi para casa. Ele também ficou pensando naquilo que dissera Nosso Senhor para ele, e chegou a uma conclusão: esse deve ser o profeta que vem antecedendo o Messias. Porque está na hora de chegar o Messias. Ele conhece tão bem a ligação de todas as Escrituras e tudo mais, e ele anuncia isso, ele proclama isso. Deve ser o precursor do Messias. Bem, terceira conversa. Essa terceira conversa se dá num deslocamento, porque Nosso Senhor combina com ele de irem a uma outra cidade. E eles vão caminhando a pé. Era o sistema na época. Eles vão caminhando pela estrada e conversando sobre as profecias, sobre todas as
tudo aquilo que já tinham conversado antes, ainda mais aprofundado. E como Nosso Senhor era muito mais jovem do que esse sacerdote que já era ancião, se destacava um pouco e ia um pouco à frente. E o sacerdote ia um pouco atrás dele, e de repente, horas tantas, Nosso Senhor se vira, faz um gesto, o manto dele esvoaça de uma forma, os cabelos dele acompanham o movimento, e aí ele tem uma espécie de luz sobrenatural. E nessa luz sobrenatural, quem ele vê? Ele disse: esse é o Messias. De fato, esse é o próprio Messias. Vejam que não foi um trecho da Escritura, não foi uma profecia concreta. Ele teve essa luz. Essa luz entre os arautos, nós temos até um nome para qualificar, uma vez que ela acontece com todos, não é só num caso assim tão excepcional como é o caso do Messias, claro, de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ela se manifesta muitas vezes de uma forma especial, mas essa luz, na verdade, todos nós temos graças nessa linha, graças de perceber algo de sobrenatural que está acima daquilo que nós estamos vendo. Essa graça nós chamamos de flash. É uma luz que se acende, nós vemos algo de muito profundo, de algo de muito elevado, e depois ela diminui, porque o flash não pode ficar constantemente aceso, ele ilumina e depois a luz decresce. Nós chamamos de flash. E todos nós temos alguns flashes, algumas graças místicas, na verdade são chispas de mística que todos nós temos. Às vezes entrando num ambiente como esse, vendo o incenso, vendo toda a maravilha da igreja, e um flash, a gente vê há uma realidade muito maior do que aquela que nós vemos no dia a dia, no comum das circunstâncias. Então, o Monsenhor sempre comentava que aquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos é 5% da realidade. 95% da realidade nós não vemos. Nós, de vez em quando, temos uns flashes por onde a gente vê algo desses 95%. E aí isso pode chegar a nos transformar, inclusive a vida. Bem, Santo Ambrósio dizia isso: enxerga-se muito melhor o que não se vê, porque o que vemos é transitório, isso que se enxerga é eterno. Ou seja, a realidade material que nós vemos no dia a dia é só símbolo de uma realidade muito mais alta. E quando nós temos essa luz, nós enxergamos algo dessa realidade mais alta. Isso vale muito mais do que aqueles 5% que nós estamos vendo no dia a dia. O flash é uma graça operante, ou seja, quando nós recebemos um flash, nós nos entusiasmamos e nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa. Por quê? Porque ele nos dá forças. Ele ilumina inclusive a nossa inteligência. Nós conhecemos algo de superior, depois temos vontade de fazer com que a nossa vida se adeque inteiramente a esse superior que nós vimos. Queremos fazer apostolado com outros, queremos ter mais piedade. Esqueci de contar o último detalhe da história de Eliúde. Quando ele chegou no lugar onde eles iam, Nosso Senhor e Eliúde, tendo percebido já que Nosso Senhor era o Messias, ele se ajoelha, pede para Jesus abençoá-lo. Ele coloca a mão, Nosso Senhor coloca a mão, não havia ainda a cruz não era ainda o símbolo do cristianismo, nem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele coloca a mão sobre a fronte de Eliúde e abençoa ele. Ele se levanta, vai para a casa dele
e aí ele morre. Morre em paz e morre tendo visto o Messias. Bem, então voltamos à luz do flash. São inundações passageiras de santidade. Na hora do flash, nós nos santificamos. Nós mudamos certos costumes que nós temos. Não, eu quero viver de outra forma. O profeta, está aqui na primeira leitura que nós vimos, o profeta Daniel, ele tem um vislumbre grandioso da glória divina. Ele vê os tronos sendo colocados, o ancião de muitos dias, sua veste era branca como neve, os cabelos da cabeça como lampura, o seu trono eram chamas de fogo. Ou seja, ele teve uma visão extraordinária. Foi um arque-flash, por assim dizer. Foi uma visão mesmo. Mas está dito mais adiante que isso, ele continuou insistindo na visão noturna. Curioso. Por que visão noturna? Então, vejam bem, o flash muitas vezes nos apanha nas circunstâncias mais variadas da vida, no meio da noite desse mundo. Porque nós vivemos numa espécie de noite, mas de repente um flash e a gente vê essa realidade superior. Todos conhecem a história, imagino que todos conheçam a história de Clovis. Clovis, quando se converteu, foi ser batizado e chegando no local, o local estava todo bem decorado, uma espécie de templo que havia, e ele entrou, música, um coro magnífico, cantando, etc, etc. Ele se volta para o bispo e pergunta: pai, já é o céu? Porque ele tinha sido evangelizado, sabia que existia o céu, mas ele, naquele momento, não é que ele viu propriamente o céu, mas ele enxergou o céu. Ou seja, ele vendo aquela situação, vendo aquela maravilha toda, ele enxergou, ele viu muito além daquela maravilha o próprio céu. Bem, quando se apaga o flash, nós temos que ter fidelidade a essa luz, a esse flash. Daniel diz: conservei tudo isso no meu coração. É o que nós devemos fazer. Todos conhecem a frase famosa de Nossa Senhora, que está na Escritura, que ela guardava todas aquelas coisas e conferia no seu coração. Nós temos que fazer isso com o flash. Quando a gente recebe um flash, recebe uma luz mística, a gente deve guardar no coração, porque aquilo vai ser para nós, inclusive, uma arma. Na hora da aridez, na hora que parece que é tudo feio, tudo horrível. Olha, será que existe mesmo Deus? Será que a igreja é tudo aquilo que eu vi naquela visão do flash? Aí eu recordo do flash. Se eu guardei bem o flash, eu recordo do flash e digo: isso aqui, tudo, essa realidade que eu estou vendo é mentirosa. Essa realidade não é a realidade do flash. E ela, no máximo é 5%. Quando não está abaixo de 0. Porque quando a coisa a situação é muito feia, aí nem 5% é. Bem, na verdade, quando nós temos um flash, ou, se quiserem, o flash por excelência da liturgia de hoje, que é a transfiguração, nós vemos algo do esplendor da própria divindade. Faltava para os apóstolos ainda compreenderem o valor da cruz, mas aquele flash da transfiguração é que vai ajudá-los a, na hora da cruz, da crucifixão de Nosso Senhor, não perderem a fé. Porque eles podiam perder completamente a fé e dizer: não, esse homem é um homem comum, está sendo crucificado, está sendo injuriado, desprezado, etc, etc, maltratado. Mas não, eles se lembravam da transfiguração e diziam: a injustiça que está sendo feita é enorme. A verdade é que ele é o homem-deus. Ele é realmente o Messias. E continuavam a acreditar. Nós também, quando recebemos um flash, nós passamos por uma espécie de transfiguração.
Nós todos recebemos uma graça tal que nós até olhamos um para o outro e não nos reconhecemos. Nossa, olha como ele está iluminado por aquela graça que ele recebeu. Ele comenta, e quando comenta parece que é outra pessoa, não é aquele com quem eu conversava. Nós somos de alguma forma transfigurados, mas nós temos que manter sempre a lembrança do flash, porque se eu não mantenho sempre a lembrança do flash, o flash se apaga definitivamente. Na verdade, o flash é como uma brasa, e eu preciso de vez em quando estar soprando, porque aí a brasa se reacende. Então eu penso no flash, eu guardo o flash com carinho, eu converso com outro sobre o flash, eu mantenho aquela recordação viva na alma. É o que São Pedro vai dizer. Na verdade, quando São Pedro, na segunda leitura, fala, já depois de ter recebido o Espírito Santo, ele se mostra testemunha de algo que ele viu. O que ele viu? É a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na hora da transfiguração. Então ele fala com fogo, com chama, ele está tomado por aquilo. Então ele diz, entre outras coisas, isso: não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares de sua majestade. Como é que ele se transformou em testemunha ocular da majestade de Deus, de nosso Senhor? Foi através desse flash da transfiguração. E assim por diante, nós precisamos aplicar isso à nossa vida. É preciso então guardar o flash, é preciso reviver o flash. E quem recebe o flash, recebe um convite, na verdade. Um convite para mudar de vida. Havia um músico, no século XIX, um músico que comandava uma orquestra, e ele tinha outros amigos que também dirigiam orquestras. E um desses amigos dele disse para ele: olhe, eu vou precisar fazer uma viagem, mas eu tinha um concerto marcado numa igreja. Você pode fazer o favor de me substituir? Eles se trocavam favores entre si, claro, substituo, com todo gosto, etc. Ele se chamava Hernan Cohen. Hernan Cohen. Cohen é um nome judeu. Ele era judeu de religião, mas o amigo dele pediu para ele reger a orquestra numa igreja, um concerto na igreja. Ele foi. Deu o concerto, correu tudo muito bem. No final do concerto, estava marcado uma adoração ao Santíssimo Sacramento. O padre expõe o Santíssimo no ostensório, incenso, aquele ambiente todo da igreja, um silêncio extraordinário, ele olhando para aquela hóstia consagrada ali, ainda sem fé, mas sentiu algo tocar no fundo da alma dele. No final, o padre deu a bênção com o Santíssimo Sacramento. Ele ficou impressionadíssimo e resolveu, era uma sexta-feira, na sexta-feira seguinte, toda sexta-feira tinha essa bênção do Santíssimo, ele resolveu na próxima sexta-feira ir de novo à igreja. Foi à igreja, sentiu aquela mesma consolação, algo tocou o fundo da alma dele. Ele foi falar com o padre. O padre encaminhou a ele, conversou, deu uma certa catequese a ele, etc, etc. E ele depois teve que voltar para a cidade dele, na Alemanha, Enns, cidade de Enns. Ele foi para a Alemanha, chegando na Alemanha, a primeira coisa que ele fez foi dizer para os amigos, no domingo: hoje eu vou na missa. Os amigos, que eram todos meio ateus ou de outras religiões, bom, tá bem, pode ir. Não nos compete dizer onde você vai. Ele foi à missa. Ele disse que quando saiu da Santa Missa, ele saiu cristão. Ele saiu convertido. Por quê? Ele teve um flash. Ele teve essa luz mística. Ele percebeu que a Igreja Católica era realmente a Igreja de Deus.
a igreja verdadeira. E com isso começou todo um processo de conversão. Às vezes, o flash não é necessário que seja a respeito de uma coisa tão elevada como o Santíssimo Sacramento, ou como uma igreja, o ambiente de uma igreja. Às vezes pode ser uma coisa simples. Existia, no século passado, uma atriz de teatro famosa, chamava Yvonne Printemps. Era francesa. Ela tinha uma mansão em Paris, super conhecida na alta sociedade de Paris, etc, etc. E ela morava na casa dela. A casa dela dava os fundos da casa dela davam para um convento carmelita. E ela, em determinado momento, depois de ter muita fama, de ter tido tudo que ela queria, ela está em casa uma tarde e de repente ela ouve umas vozes. Essas vozes eram das freiras que estavam além do muro dela, porque o muro dela dava para o muro do Carmelo. E essas freiras conversavam, sorriam, diziam tal coisa, tal outra, etc. Ela nem ouvia direito qual era a conversa, mas pelo sorriso, pelo riso das freiras, ela percebeu que elas praticavam a virtude, coisa que ela já não fazia. Já não conhecia mais o que era o estado de graça, o que era a prática da virtude. E ela percebia naquelas vozes inocentes a prática da virtude. Então, ela resolve abandonar toda a vida que levava e entrar para o convento, ser freira. Uma das pessoas mais famosas de Paris na época dela, resolve ser freira. O que ela teve? Ela teve um flash. E ela agiu em consequência do flash, em consequência dessa graça. Ela mudou de vida. E assim, são muitos os exemplos que nós podíamos dar. Mas eu dei esse exemplo para mostrar que não é necessário que seja um flash a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo diretamente, ou da Eucaristia. Pode ser um flash a respeito de qualquer coisa. A gente vê de repente uma flor, a gente vê de repente uma criança inocente, a gente vê qualquer coisa pode ser motivo para nós de flash. E nós devemos guardar aquela luz, porque vai ser muito útil para nós durante a vida. Bem, é claro que existem circunstâncias propícias. Se eu estou numa igreja que tem um órgão, que tem um incenso, que tem os paramentos são bonitos e tudo favorece o flash, vai ser muito mais fácil eu ter os flashes. Mas eu tenho que ir atrás das ocasiões de flash. Se algo me produz flash, eu vou procurar aquilo. Às vezes é uma leitura que eu estou fazendo a respeito da vida de um santo, e aquilo me produz um flash. Então eu vou ler com calma aquele livro, degustando cada parte, etc, etc, para cultivar meu flash. Se eu cultivo o meu flash, o flash cresce. Nós conhecemos o mundo de hoje. Nós temos um nome também específico para o mundo de hoje, ele se chama revolução. A revolução é esse mundo que está por todas as partes, que abrange todos os países, todos os lugares, e que procura levar os homens para não terem flash. Como é que a revolução faz para ocasionar que as pessoas não tenham flash? Ela produz 1000 circunstâncias, 1000 objetos. Então são motores, são barulhos, são ruídos, são toda espécie de agitação. Hoje todo mundo anda com um celular no bolso, e ele tira o celular e ele pode dar a volta ao mundo através daquele celular. Então ele tem uma quantidade enorme de notícias, de coisas que acontecem, etc. E a pessoa muitas vezes, por causa disso, perde aquele recolhimento por onde ela é capaz de olhar para uma coisa, ter um flash e guardar aquilo na sua alma, conferir no seu coração. Por quê?
porque ele se agitou. Ele ficou tomado por circunstâncias que tiraram ele da calma, do bom senso, da tranquilidade necessária para o flash. Ele se agita. Bem, nós poderíamos falar indefinidamente sobre o assunto, mas nosso tempo já se foi. Então, o importante é nós mantermos a perseverança, nós guardarmos o flash e nós fazermos como se fazia, sempre se fez durante séculos, quando não tínhamos todos esses meios que nos atrapalham os flashes. Então, em certas horas do dia, não é mal que eu deixe o celular num canto e vou me recolher num jardim ou numa sala mais bem decorada, qualquer coisa, alguma circunstância, eu mesmo posso criar uma circunstância que me favoreça o flash. Peçamos nessa Santa Missa que, nesse dia da transfiguração, que nós tenhamos também esta transfiguração, nós tenhamos esses flashes e saibamos modelar toda a nossa vida segundo o flash que nós recebemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.